Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o sistema urinário, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo do sistema urinário, e aí depois eu vou retomar a explicação, tá? Vamos lá. Bom dia, Cáritas, bom dia, Júlia. Esse friozinho, né, gente? 10 graus, quem diria fazer 10 graus em Goiânia. Vamos lá. Olha, Então, vou ver se eu consigo compartilhar aqui o vídeo. Compartilhou não, né? Compartilhou? Acho que não. Compartilhou não, né, gente? Ah, pois é. Ah, então acho que eu não sei como fazer isso. Tem que jogar no slide, né? Provavelmente. Se eu consigo fazer isso aqui. Rapidão, peraí. Mas vai demorar. Devia ter colocado logo esse slide aqui. É nesse slide. Deixa eu ver. Aqui. Bem. Aí, agora acho que vai. Então vamos lá. Vou compartilhar o slide e acho que vai dar certo. Aí, compartilhou agora, né? Eu vou te mostrar essa animação aqui. Então, aqui dá para voltar. Olha, aqui é um corte longitudinal do rim. Então, aqui nós temos as pirâmides. Aqui no meio são os cálices, né? Aí, essa parte externa é o córtex. E essa parte interna, onde ficam as pirâmides e os cálices, é a medula. E aqui tá vendo que tem a artéria aorta e aqui a veia cava. Então, elas vêm com ramificações para dentro do rim.
né? São várias ramificações. Então, como eu falei ontem, o sangue, ele vem arterial, passa por dentro das pirâmides, que está cheio de néfrons, ocorre a filtração desse sangue, e esse sangue, então vai formando a urina, que vai sair pelo ureter, que é esse canalzinho aqui, e o sangue venoso, ele volta, né? O sangue que foi filtrado, ele volta venoso, ele volta através dos capilares, depois vênulas, veias, e sobe em direção ao coração através da veia cava. Então, é isso que eu vou mostrar aqui no vídeo, tá? Então, vamos lá. Então, ele vai mostrar para você essa parte da pelve, essa é a pelve, ou ilhos, e aí, que vai ter, desculpa, é o ilhos, que tem a pelve, que tem a saída da urina, e tem a entrada dos vasos sanguíneos. Aí aqui é a pirâmide, olha o tanto de pirâmides aí. Pirâmide não, tanto de néfrons que tem dentro da pirâmide. Então, são milhares de néfrons dentro de cada pirâmide. E essas pirâmides é onde vai fazer a filtração do sangue, porque as arteríolas, elas entram com sangue arterial, passa por dentro desse glomérulo, aí o sangue, ele continua passando dentro da arteríola, tá vendo? Ele continua, ele circula dentro do glomérulo e passa por dentro da... passa dentro desse glomérulo e vai saindo, então, as substâncias que estão no plasma sanguíneo, né? Como água, aminoácidos, vitaminas, glicose, que eu te falei. E aí, as hemácias, os leucócitos, continuam no sangue circulante, mas as substâncias são passadas através desse epitélio aí, do glomérulo, para a cápsula de Bowman. Da cápsula de Bowman, vai para os túbulos. Túbulo contorcido, aí tem o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica e o tubo contorcido distal. Olha, isso aí é a alça néfrica. Então, as substâncias, elas podem ser reabsorvidas, que é o que eu te falei, né? Então, olha só. Então, ó, cápsula de Bowman, é o túbulo contorcido proximal, aí vai ter a alça néfrica, vou mostrar agora, alça néfrica, que antigamente falava alça de Halley, tá? Hoje é alça néfrica. E tem o túbulo contorcido distal, que vai estar conectado ao ducto coletor. E esse ducto coletor está ligado a vários néfrons, ok? Então, é isso. Agora, estou retomando aqui. Então, o que eu quis mostrar para você é isso aqui, ó. Que então, a filtração do sangue, ela vai acontecer, a formação da urina, ela vai acontecer em três etapas. A filtração, a reabsorção e a secreção, tá? Primeiro momento, filtração. Filtração acontece aqui no glomérulo, né? Então, o sangue vai circulando aqui, as substâncias vão entrando dentro da cápsula, passa dentro dos túbulos. Quando vai passando dentro dos túbulos, tem substâncias que não podem sair em forma de urina, então elas são reabsorvidas. E essas substâncias que são reabsorvidas, elas voltam para a corrente sanguínea. Porque ao redor dos néfrons está cheio de capilares. Então, as substâncias, como água, glicose, aminoácidos, vitaminas, né? Então, tem essas substâncias, sais minerais, alguns tipos de sais minerais, eles têm que retornar à corrente sanguínea. Então, a gente fala que ocorre uma reabsorção. Então, a filtração, reabsorção, e o que não foi reabsorvido sai em forma de urina aqui, que é a secreção, tá? Então, a secreção é aqui, que já é a urina, ok? Beleza? Então, por isso tem aqui, ó, filtração glomerular, reabsorção de substâncias úteis, eliminação ativa de excretas. Lembrando que as excretas mais comuns, né, as excretas normais que nós temos, que toda urina tem que ter, a maior quantidade de ureia, ácido úrico e amônia, né? Porque elas vieram do metabolismo dos aminoácidos, né, das proteínas. Pessoal, tudo bem até agora? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, continuando, tem alguma pergunta aqui no chat? Não.
Não, não quebre o chat. Se há alguma pergunta? Se for pergunta, pode perguntar. Não consigo abrir. Não é pergunta não, professora, pode prosseguir. Tá joia, então. Obrigada. Olha, então, continuando aqui, então, só fazendo uma revisão, né? Então, fez aqui a filtração, teve a filtração aqui nas pirâmides, caiu no cálice, cálice menor, cálice maior, passou pela pelve, ureter, esse ureter vai levar a urina até a bexiga. A bexiga, como já está mostrando aqui, ela é músculo e ela tem aquele tecido epitelial de revestimento, lembra de transição? Então, ela reveste internamente, mas tem a musculatura aqui, ó. Musculatura lisa, tá? É uma musculatura lisa. E aqui embaixo nós temos um esfíncter. O esfíncter são músculos já estriado esquelético, porque esse músculo aqui você contrai ele, você consegue fazer você tem controle sobre esse músculo, né? É assim, é claro que depende muito, né? Se tiver muito cheio essa urina, a sua bexiga, é muito difícil de você segurar, dependendo do momento lá, tá muito cheia, é muito difícil. Mas é esse esfíncter que faz você segurar a urina. E dependendo também do estado emocional, né? Por exemplo, tem gente que ri até urinar, tem gente que fica nervoso e urina. Isso aí porque tem a ver com a adrenalina, né? A adrenalina, ela promove o relaxamento aí da bexiga. E aí pode ser que saia a urina, ok? Então, é isso aí. Bem, agora eu vou falar aqui de alguns hormônios. Aí nós temos aqui o ADH, que é o hormônio antidiurético, né, que ele é produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise, ok? Essa parte aqui é a parte da frente do cérebro, tá? A parte frontal do cérebro. E aqui é o cerebelo, a parte de trás. Essa parte branca aqui no meio chama corpo caloso, que é o que conecta um hemisfério no outro, tá? Aqui é o tálamo. Aqui é uma outra glândula chamada pineal. Essa glândula pineal, ela produz a melatonina, está relacionado com o sono, relacionado com você saber se é dia, se é noite, tá? E aqui é o tronco encefálico, que vai conectar à medula espinhal, tá? Que é o cerebelo, está relacionado com o equilíbrio. Então, essas partes aqui, por que eu estou te mostrando isso? Para mostrar que aqui tem a hipófise, que o hipotálamo, ele produz esse ADH e é armazenado na hipófise. A hipófise é uma glândula que ela é dividida em duas partes, tá? É a adenohipófise e a neurohipófise. E a adenohipófise é a parte que vem da frente e a neuro é a que vai por trás. Então, esse ADH, ele está ligado na parte de trás, tá? Ele fica armazenado na parte de trás da hipófise. E ele é liberado para você evitar a perda de água, tá? Então, se você bebe pouca água, você vai produzir maior quantidade de ADH para ocorrer maior absorção de água lá nos néfrons e para evitar a desidratação, tá? Então, assim, só que não é muito bom você produzir muito ADH, porque se você está produzindo muito ADH, quer dizer que você está bebendo pouca água, né? Então, mas ele existe e ele é importante para evitar a desidratação total do corpo, né? Então, sempre vai ter uma reabsorção dessa água e por isso que a urina ela sai mais concentrada, né? Porque você tomou pouca água e o ADH reabsorveu a água. E aí, o que acontece? Se você bebe álcool, o álcool ele inibe a produção, ele inibe a atuação do ADH, tá? Então, por isso que a pessoa, por exemplo, ela começou a beber chopp. Beber chopp, aí passa meia hora, você vê que um monte de gente vai ao banheiro. Por quê? Porque o álcool começa a inibir o ADH e a pessoa começa a urinar mais. Se ela está urinando mais, ela vai perder água e vai dar uma desidratação. Então, se ela não se hidratar, ela começa a ter a ressaca. Então, a ressaca, ela é uma desidratação, tá? Por isso que dá dor de cabeça. Tem pessoas que dá dor de cabeça porque come doce. Não sei se você já ouviu falar isso. Aí fala, ah, Olívia, o que tem a ver você falando isso aí para mim hoje, agora? É o seguinte, é porque o doce em excesso, ele aumenta a glicose, ele aumenta a concentração de glicose nas células.
mais glicose nas células, a célula precisa de mais água. Então, vai dando uma retirada de água do sangue. E aí vai dando uma desidratação. E ainda você o ADH não vai deixar você perder água. Mas você vai ter uma desidratação, vai ter como se fosse, porque a água, o seu corpo precisa de mais água do que o normal. Isso gera dor de cabeça. Então, eu quero te falar assim, que às vezes as dores de cabeça não é porque estômago, não é por causa do álcool, diretamente do álcool, mas pode ser porque está faltando água no corpo, tá? Então, por isso que dá ressaca do álcool, da desidratação, porque você realmente perdeu água. E quando você come muito doce, você absorve mais água. E aí você vai ter um tipo de desidratação, porque vai faltar água ainda. Você vai ter que tomar mais água ainda. E aí dá dor de cabeça. E a dor de cabeça não é a dor no cérebro, né? A dor de cabeça, na verdade, é a contração das artérias. Então, essa contração das artérias, essa contração da estrutura, né, que envolve o cérebro, porque o cérebro não sente dor. Então, mas o que está ao redor dele pode ter contração. Então, isso aí que gera dor de cabeça. Por isso tem gente que tem muita dor de cabeça, tem enxaqueca, aplica botox na cabeça. Não sei se você já ouviu falar isso. Porque o botox, ele impede a contração muscular. Então, se ele aplica na cabeça, não tem a contração muscular das artérias, né, do tecido que envolve o crânio. Então, isso faz com que a pessoa não tenha dor de cabeça. Não é louco isso? Muito louco, né? Bem, e aqui são algumas coisas que não se pode ter em grande quantidade no sangue, ou na urina, tá? Então, deixa eu te mostrar. Albumina. Albumina é uma proteína, né? Essa proteína é muito grande para ser filtrada, então ela pode estar relacionada com a pressão muito alta ou lesão das membranas da filtração. Então, o que quer dizer isso? A albumina é uma proteína muito grande para ela ser passada do glomérulo para os túbulos contorcidos. Então, se ela está passando, está encontrando em grande quantidade isso na urina, quer dizer que aquela filtração, aquele glomérulo, ele não está filtrando. Ele deve ter tido uma lesão que está levando grandes partículas para dentro dos túbulos contorcidos. Então, isso é um problema, tá? Então, não é bom ter albumina em grande quantidade na urina. Glicose. A glicose é um indicativo do diabetes mellitus, né? A pessoa que urina e tem muita glicose na urina, quer dizer que possivelmente já está com diabetes. Porque o que o sistema urinário faz? Ele filtra o sangue. Então, ele retira substâncias que estão em excesso no sangue. Então, por exemplo, se você come uma pipoquinha rosa, sabe aquelas pipocas rosa que tem corante? Se você come muito aquelas pipocas, sua urina pode sair rosa, porque o sangue vai estar cheio de corante, né? A mesma coisa é com a glicose. Se a glicose tiver em grande quantidade no seu sangue, se sair em grande quantidade na urina, quer dizer que você possivelmente está com diabetes. Porque um dos exames que são feitos, além do exame da glicemia, você fica 12 horas sem comer. E aí, fica 12 horas sem comer e você tira o sangue. Aí você viu que ficou 12 horas sem comer e ainda está com teor alto de glicose, quer dizer que está com diabetes. E aí também se faz o exame de urina, que é assim, a pessoa ela urina 24 horas, ela guarda a urina dela, toda a urina que ela produziu, durante 24 horas. Então ela vai urinando e colocando dentro de um frasco. E aí, no final, aí quando ela completa as 24 horas, ela leva para o laboratório. O laboratório vai analisar se tem grande quantidade de glicose. Se tiver glicose em grande quantidade, já tem diabetes, tá? Então, é um indicativo. Um indicativo também, que esse aí é mais assim, popular, é se a pessoa urinar no chão do banheiro, encher de formiga, pode ser que tá diabetes, porque tá cheio de glicose. E glicose é doce, né? É um dos carboidratos doces, então tem que ficar bem atento a isso, né? Outra coisa que não pode aparecer em grande quantidade no nosso sangue, na nossa urina, é a hemácia. A hemácia é porque não é normal ter sangue na urina, tá? Então, se tem hemácia, se tem alguma coisa vermelha saiu ali na urina, pode ser que tenha alguma lesão no rim.
né? Então, pode ser cálculo renal. Lembrando, cálculo renal, ele vem de quê? Ele vem do excesso de proteína e vem também do excesso de sais minerais. Tem um fator genético, tá, para ter cálculo renal, mas geralmente é o acúmulo de proteína. Então, as proteínas, elas querem, em vez delas passarem para os túbulos contorcidos, elas ficam retidas no glomérulo. E aí começa a formar uma pedra, né, que é o cálculo. Também o excesso de sais, né, principalmente cálcio. O excesso de cálcio, ele pode ter um acúmulo ali no glomérulo e formando uma pedra. E aí, quando sai essa pedra, aí pode sair sangue, porque rompeu o glomérulo, né? Lesionou o glomérulo. Pode ser também causa de tumores, trauma, né? Trauma porque é alguma coisa que lesionou. Então, lesionou o rim, bateu no rim, a pessoa caiu, a pessoa apanhou, né? Bateram na pessoa. Isso aí pode sair sangue na urina, tá? Leucócitos. Os leucócitos quer dizer que tem infecção, tá? Pode ter infecção nos rins, infecção no sistema urinário. Então, essa infecção aqui pode ser desde rins, ureteres, bexiga, né? E uretra. Então, pode sair os leucócitos, né? Corpos cetônicos. Corpos cetônicos é isso que vem do metabolismo de carboidrato, tá? E assim, o que acontece? Então, ele pode mostrar que se tem corpos cetônicos, quer dizer, tem metabolismo de carboidrato. Então, pode ser, se está em excesso, pode ser que tenha diabetes. Anorexia é porque quando a pessoa fica muito tempo sem comer, ela começa a produzir muito corpos cetônicos, tá? Jejum, pouco carboidrato na urina. Então, corpos cetônicos é porque a pessoa ficou muito tempo sem comer. E aí, isso aqui não é bom. Pode ser que está queimando gordura? Pode, mas pode estar também perdendo massa magra, né? Carboidrato. Pode mostrar que a alimentação não está boa, né? Então, isso aí não é bom, isso que está na urina em grande quantidade. A bilirrubina é porque a bilirrubina ela só é produzida, né, quando ocorre a destruição das hemácias. Então, aqui, ó, por destruição das hemácias, a produção de globina da hemoglobina é separada e a M é convertido em biliverdina. Então, a maior parte da biliverdina é convertida em bilirrubina. Então, essa bilirrubina, por exemplo, a gente produz ela, porque assim, a hemácia, ela morre e ela vai para o fígado. Aí o fígado, ele faz essa separação aí. Ele quebra a hemácia e vai produzir a bilirrubina. E essa bilirrubina, ela é utilizada na produção de bile, né? Lembra que a bile, ela serve para digestão não, ela ajuda, né? Ajuda na digestão de lipídios. Então, o que acontece? Se tiver uma grande quantidade de bilirrubina, pode ser que está tendo muitas mortes, né? Muita destruição de hemácia, para isso chegar até a urina, né? Então, por isso que não é muito interessante ter excesso de bilirrubina no sangue, na urina, porque quer dizer que está no sangue. Então, quer dizer que está destruindo em grande quantidade as hemácias. E outra coisa que não é bom aparecer na urina são os micróbios, né? Os micro-organismos. Então, pode ser infecção, né? No caso de bactérias, igual essa E. coli. E. coli, alguma pergunta? Não. A E. coli é uma bactéria muito comum, né? Ela é muito comum e ela pode apresentar na urina. Professora, Pode falar. qual que é a... Peraí, eu mandei no chat. O que seria esses corpos cetônicos e como eles são formados? Os corpos cetônicos, eles são... Eu não consigo abrir o chat mesmo. Corpos cetônicos são substâncias que elas vêm do metabolismo, então das reações químicas, tá? Então, da reação química, de quando começa essa célula, ela começa a consumir muita glicose. Aí ela está consumindo carboidrato, né, glicose, e aí ela está consumindo carboidrato, só que não tem mais carboidrato. Aí ela começa a querer quebrar proteínas. Então, se está quebrando proteínas, os aminoácidos, eles são quebrados e aí produz ureia, ácido úrico, amônia e produz também acetona. Não tem acetona? Então, esses corpos cetônicos, ele tem cetona na composição e é uma substância tóxica.
Só que ela vem quando você já metabolizou o carboidrato, está começando a metabolizar é, proteínas do músculo. Então, por isso que falou ali, ó, diabetes mellitus. Por isso que a diabetes mellitus, a pessoa, quando ela descobre que ela está com diabetes, ela emagrece muito. Mas por que ela emagrece muito? Porque ela consome, ela não consegue, ou ela não consegue consumir a glicose que está no sangue, e aí ela começa a consumir as proteínas do músculo, proteínas da célula. Anorexia, porque coloquei ali? Porque tem a má alimentação, e aí começa a quebrar as proteínas do corpo, né, das células, e começa a produzir corpos cetônicos. O jejum, quando é muito prolongado, começa a produzir corpos cetônicos. Então, os corpos cetônicos são resíduos também de reações de quebra de aminoácidos, de proteínas, só que ele também é tóxico e ele vai ser produzido, tá? Ele sempre vai ser produzido, só que ele não é ele não é tão produzido como a ureia. Então ele só é produzido quando realmente começa a ter a quebra de proteína do músculo, né? Proteína das células, entendeu? Então quer dizer que a pessoa ela está perdendo massa magra. Não sei se deu para entender. Deu para entender sim, obrigada. É porque é a reação química. Então, nas reações químicas, produz esses, quando fala corpos cetônicos, é porque ele tem cetona, tá? Na sua composição. Bem, então é isso aí que é o sistema urinário, tá? Aí agora eu vou começar a falar, acho que a gente tem tempo ainda, né? Vou começar a falar sobre o sistema nervoso, tá? No sistema nervoso, depois eu vou falar do sistema endócrino, para a gente já ir terminando a gente vai terminando já a fisiologia humana e começar a genética, né? E eu quero depois vou marcar uma aula, só uma aula para a gente falar sobre só para resolver exercícios, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou conseguir aqui. Olivia, Pode falar. professora, eu queria saber como que aparece sistema urinário, tipo, nos vestibulares, linkado nas questões. É especificamente ou vem, tipo, com um contexto de intertextualidade? Pode cair bem específico na formação da urina, sabe? Sobre o néfron, sabe? Aquela questão da filtração, reabsorção e secreção. E outra coisa que cai muito sobre o sistema urinário é quando a gente fala, quando fala fala dos hormônios, sabe? Os hormônios, ADH, aldosterona, isso cai muito nos vestibulares. Então é isso, sabe? Então tem a estrutura do rim, mas cai mais o ureter e cai muito sobre essa questão dos hormônios, da regulação da secreção da água. É isso que cai. Agora, quero fazer uns exercícios com vocês, eu vou fazer depois os exercícios para você ver como que é, tá? Mas o sistema urinário, basicamente, é isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Tá bom, professora, obrigada. Por nada, mas eu vou resolver os exercícios com vocês pra você saber como que é. Vou marcar umas aulas só para isso, tá? Só de exercícios. Ver se eu consigo. Ver se eu consigo compartilhar. Não compartilhou, né? Ainda não. Ai, deixa eu fechar isso aqui. Tentar novamente. Aqui, agora vai. Agora foi, né? Olha, o sistema nervoso. Então, primeiro, qual que é a função do sistema nervoso? O sistema nervoso, ele vai
controlar, vai adaptar o nosso corpo com os acontecimentos que estão, o que está acontecendo fora do corpo e dentro do corpo. Então, por exemplo, alguém foi lá e te deu um susto. O seu corpo, ele tenta adaptar aquele susto, né? Então, por exemplo, levou um susto, então você tem que produzir mais, circular mais sangue, aumento do batimento cardíaco, aumentar o oxigênio. Então, quem vai produzir isso? Adrenalina. Então, aí tem o sistema nervoso periférico, simpático, que vai fazer isso, que vai adaptar o seu corpo ao que está acontecendo, entendeu? Então, o nosso sistema nervoso, ele vai adaptar o seu corpo com o que está acontecendo fora, né, no meio ambiente, no meio externo, e também adapta o que está acontecendo internamente. Que às vezes você está muito ansioso e aí vai tentar adaptar também, certo? Às vezes você nota um perigo, o seu corpo adapta para você fugir daquele perigo, ok? Tá constando ali 6 minutos para acabar a aula. Nossa. Então vamos lá. Olha, pessoal, então aqui é o cérebro. Então tem, dentro da caixa craniana, nós temos o encéfalo. O encéfalo é tudo isso aqui. O encéfalo é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, tá? E aí o cérebro, eu vou falar dele, o cerebelo também, né? O tronco encefálico, ele é dividido em 3 partes. O mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Então cada um deles, cada partezinha desse do tronco encefálico tem uma função. Tem uma função, porque eu vou falar de cada uma delas. Mas, por exemplo, o bulbo, que é o finalzinho do tronco cefálico, ele é super importante, porque ele controla batimento cardíaco, controla movimento respiratório e a deglutição, né? Então, eu vou falar de cada partezinha dessa aí. Por exemplo, o cérebro. O nosso cérebro, que é essa parte aqui, que está rosada, só que ela, na verdade, ela é um pouco acinzentada. Então, tem a substância cinzenta, que é essa parte rosada, e tem a substância branca, que é essa parte interna aqui. O que acontece? O néfron, o neurônio, ele é composto por, não sei se você lembra, mas tem dendrito, corpo celular, axônio e terminações axônicas, né? Então, a parte dos dendritos e a parte do axônio, que são as partes finais dos neurônios, são as partes de conexão de um neurônio com outro. Essa parte de conexão, elas ficam voltadas nessa parte branca, tá? Então, essa substância branca, ela tem a função de fazer conexão entre os neurônios. Por isso que tem conexão entre os hemisférios. Tá vendo aqui? Tem uma conexão entre os 2 hemisférios. E essa conexão, ela existe e ela tem que existir para os 2 hemisférios funcionarem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, por isso que o controle, por exemplo, se eu mexo a mão direita, o que faz eu mexer a mão direita não é o hemisfério direito, é o hemisfério esquerdo. Então, o comando vem daqui, passa para o lado direito. A mesma coisa, eu estou mexendo com a mão esquerda, mas quem está controlando essa mão esquerda? O hemisfério direito. Então, por que isso? Para ter uma conexão entre os 2 hemisférios, né? E tendo essa conexão entre os 2 hemisférios, as 2 partes do cérebro funcionam ao mesmo tempo, tá? Então, elas vão ter essa conexão na substância branca. E a parte da substância que no desenho é rosada, na verdade, a substância cinzenta, é onde vão estar os corpos celulares dos neurônios, tá? Então, elas estão localizadas nessas regiões aqui. Ok? Bem, então, e aí eu vou falar que tem aqui, ó, aqui dentro vai ter, vou te falar que tem o corpo caloso, tem o tálamo, hipotálamo, tem as glândulas pineal e a hipófise, aí aqui tem o tronco cefálico, que é essas partes gordinhas aqui, tá vendo que tem substância branca que passa dentro delas, que é para ter conexão. E tem o cerebelo, que é essa parte aqui, que está relacionado com o equilíbrio, e dentro dele também vai passar a substância branca. Então, essa substância branca é para ter a conexão entre as partes do cérebro, né? E as partes do encéfalo. Então, tudo isso aqui é encéfalo, ok? O encéfalo, se você pegar tudo isso aqui que está dentro da caixa craniana, pesa cerca de 1,4 kg, 1,5 kg, né? Então, é bem pesado, né?
e é uma das coisas, e é uma das partes muito desenvolvidas no nosso corpo em relação aos outros mamíferos, né? Por isso que nós não temos, por exemplo, tem uma coisa que os outros animais têm, nós não temos, é o cio. O cio, a quebra desse negócio do cio mostra que a gente tornou um animal muito racional, né? Porque a gente não tem época de reprodução. Os animais geralmente têm épocas de reprodução. Então isso quebra, nessa quebra, né, que a gente chama quebra na pauta, mostra o quanto o ser humano tem um cérebro mais desenvolvido, e por isso que ele domina tudo, né? Porque ele tem essa parte racional aí. Então imagina, esse cérebro dele, o cérebro do ser humano desenvolveu muito evolutivamente. Bem, aqui é para mostrar mais ou menos, né? Porque tem muito mais partes aí, muito mais funções do cérebro, porque o cérebro está separado aí, mas na verdade funciona tudo ao mesmo tempo, tá? A gente falta 1 minuto. Alguma pergunta? Vocês têm pergunta? Porque aí eu volto nessa parte aqui na próxima aula, certo? Vou continuar nessa próxima aula, nessa parte. Mas não abre o chat. Não consigo. Vai fechar a aula agorinha. Pode perguntar. Tá tudo ok, professora. Tá tudo ok? Então, aí na próxima aula eu continuo com o sistema nervoso. Aí quando eu tiver terminando sistema nervoso, sistema endócrino, aí eu vou fazer só exercícios, tá? Eu vou fazer umas listas de exercícios para a gente revisar tudo, toda a fisiologia e começar a genética, ok? Aí a genética terminou, aí fez a genética, eu vou falar só de microbiologia e a gente vai ficar preparado aí para o Enem. Pode ter certeza. Vocês vão estar preparados para o Enem. Ok? Aí agora falta menos de 1 minuto para acabar essa aula. Nossa, passa muito rápido.